Pronto. Viu conexão de mãe com filho, como é que é? Eu ia pedir e ele já colocou para gravar. Beleza. Obrigada, Rodriguinho. Olha só, vocês já sabem que tem um livro aí no forninho para sair para nós, né? Tá aqui na minha frente, lindo, lindo, bem grosso. E aí, vai ser um livro que a gente vai começar a ler e ele não tem fim, tá? Ele não tem fim. É como se a gente começasse a ler agora, a partir da semana que vem, no sábado, 9 horas da manhã. Eu vou começar com as primeiras frasezinhas dele e depois a gente vai colocando nos dias que a gente vai terminando os outros livros, a gente vai colocando. Para que o Amor dê certo já está bem no finzinho. E eu não vou ler aquela última parte lá, aquele último capítulo, eu não vou fazer todas aquelas constelações. Como eu já expliquei para vocês hoje de manhã, para quem não estava na aula, Bert Hellinger, ele não usa mais a constelação clássica. Ele usa uma constelação que é mais baseada no essencial, mais parecida com aquilo que a gente faz em aula, né? Fazendo os diagnósticos. Então, eu não vou entrar com todo aquele estudo de bonecos para não atrapalhar mais a cabeça de vocês. Mas eu vou fazer a leitura dele até o fim nos ensinamentos básicos que ele traz ali para aqueles relacionamentos especiais. Porque eu quero começar a entrar na quarta-feira também com esse livro que eu estou trazendo. Então, só para vocês terem um gostinho, não vou falar o livro, obviamente, ainda, não está no momento, mas só para vocês terem um gostinho da linguagem dele, tá? E assim, não se preocupem, é aquilo que eu falei, entrem numa energia feminina, respirem, relaxem, porque vocês vão achar isso facilmente na internet. Então, para aquelas que estão mais ansiosas, não se preocupem que no que eu soltar o nome, vocês vão na internet e vocês vão achar, tá? E aquelas que querem encomendar, uns dias antes eu já vou dar o nome. Então, não fiquem preocupadas, relaxem. A ansiedade, ela é uma energia masculina. Sempre que a gente disser assim, nossa, como eu estou ansiosa, é sinal de que eu estou na energia masculina. A energia feminina, ela é relaxada. Não esqueçam disso. Boa noite, Jodel. Quanto tempo que eu não te vejo? Bom, então eu vou dar uma lida aqui só num parágrafo, para vocês terem uma ideia, tá? De como vai ser a linguagem, de como vai ser a profundidade. E outra coisa que também é muito interessante, esse livro, ele foi inspirado por uma pessoa, por um espírito, por algo, por uma força de um outro universo, um universo paralelo ao nosso. Então, ele tem uma energia muito sutil. Quando a gente começa a entrar na leitura desse livro, a gente participa muito dessa energia. Olha que interessante que é isso. A gente entra, a gente comunga dessa mesma sutileza. Agora eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? É o seguinte. A percepção. Lembram que a gente falou na aula do Alicerces sobre a acuidade? A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá.
O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, no entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque, em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável, por tanto tempo quanto for necessário, para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Olha que coisa de louco esse texto. Em si mesmo, o corpo, em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. Gostaram? É esse o significado do nosso corpo. Ai, não posso mostrar o livro, senão eu vou dar spoiler. Então, até as nossas percepções, quando a gente diz, mas eu tive uma intuição, mas eu tive uma percepção, isso não quer dizer que esteja certo. Não quer dizer que esteja de acordo com o propósito espiritual maior. Às vezes é meramente um filtro da nossa mente de acordo com o nosso modelo mental de mundo, né? Fizeram alguma pergunta para mim? Gostaram da frase? Gostaram do parágrafo? Conseguiram entender? Isso aí é a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha da pulga da pulga. O livro é deste tamanho. Vai ter trabalho pra caramba aí. Jussiara, você só usa o Bach ou outros? Minas, São Germain. Tá. Só uso o Bach. Só uso o Bach, Jussiara. O que acontece? Quando eu comecei, quando eu encontrei pela primeira vez os florais, isso faz mais ou menos 31 anos atrás, quando eu utilizei para o meu filho mais velho. Só se falava em florais de Bach. E naquela época eu já comprei uns manuaizinhos de farmácia, e de lá para cá eu não senti necessidade de buscar nenhum outro tipo. Então eu acho que os florais de Bach me suprem todas as minhas necessidades. Quando eu comecei a entrar nesse mundo, na época, a gente começa a ficar meio empolgada, porque a nossa ansiedade, ela não permite que a gente estude uma coisa e fique satisfeito com aquilo. A gente quer mais, a gente quer mais, e a gente quer mais porque a gente acha que não basta uma linha, é a outra que vai me curar mais. Mas aí vieram e me falaram sobre o Saint-Germain. Mas quem sabe o Saint-Germain é melhor que Bach. Primeiro, que a cura toda está dentro de nós. Se eu não usasse nenhum floral e tivesse a capacidade de desenvolver essa cura dentro de mim, eu não precisaria usar nenhum. Se eu tiver o desenho de uma flor, de um floral na minha frente, eu conecto com a flor e eu vou ter o mesmo benefício. Porque a cura, quem faz é o meu corpo.
O nosso corpo tem a capacidade da autocura. Então, eu escolhi os florais de Bach, até porque me apaixonei pela história dele. Achei incrível ele fazer essa doação para o mundo, onde toda a humanidade tem acesso, sem precisar uma receita, podendo comprar à vontade e montar o seu próprio remédio, como ele chamava. Então, só isso aí, para mim, ele me ganhou. Dá oportunidade para as pessoas. Mas eu não tenho conhecimento nenhum desses outros florais, nenhum. Só de ouvir falar e já passei os olhos, assim, fazendo uma leitura meio na diagonal, como eu chamo, assim, rapidinha, mas não tenho conhecimento nenhum. Realmente só Bach. Ué, já subiu aqui? Parei só um pouquinho, gente. Sumiu a pergunta da... Ah, não, tá ali. Tá, me perdi aqui um pouquinho. Só um pouco. Sobre vitiligo, doenças do rim, secou o transplante. Tá. Bom, vão bolando as perguntas de vocês, porque eu vou dar essa aula baseada nessas perguntas, gente. Vão colocando ali, tá? Um primeiro entendimento que a gente tem que ter em relação a florais e a óleos essenciais é que eles não vão fazer algo com a doença em si. Os óleos essenciais até fazem, retirem o que eu disse, isso aí é sobre florais. O floral, ele não vai atacar nenhuma doença. Ele não tem a capacidade de entrar na densidade de uma doença, porque a frequência dele é muito sutil. Então, por exemplo, quando vocês dizem para mim, tem alguma coisa para diabetes? Tem, mas não para doença diabetes. Tem para o comportamento que desencadeou uma diabetes. Então, a gente vai na emoção. É o comportamento que importa. É ali que eu tenho que olhar. A doença para vocês, no caso dos florais, ela vem só para nos mostrar e nos facilitar. Porque a gente já, através da metafísica do corpo, a gente olha e já tem uma ideia de como é a forma da emoção que essa pessoa carrega por muito tempo e que desencadeou aquilo lá na frente. Então, o nome ali da doença que a gente dá é pura e simplesmente para nos identificar. É o significado onde a gente vai buscar ver o que eu busco de emoção em relação a isso. Então, sempre que vem qualquer doença ou sintoma na cabeça de vocês, pensem assim, não existe floral para sintoma nem doença. Não tem floral para isso. O que eu tenho que ver? Quando existe um sintoma, eu tenho que ver o que esse sintoma desencadeia nessa pessoa. Esse sintoma incomoda essa pessoa em que sentido? Como é que essa pessoa fica quando está com o nariz entupido? Entendem? Como é que essa pessoa se sente quando ela está acamada? Ela fica ansiosa, irritada, fica louca para levantar, ou ela simplesmente se entrega à doença e por ela fica ali uns 3 meses curtindo um resfriado e uma gripezinha na cama? Ou ela fica nervosa, ou ela fica com falta de ar?
Então, é baseado no que ela sente quando ela está impossibilitada de fazer o que ela gostaria. É nesse sentido que a gente começa a ver o que essa pessoa traz para eu trabalhar. Agora, isso é uma forma de trabalhar com florais. A outra forma é, eu não tenho nada, e aí? Eu só estou com ansiedade, e aí? Aí a gente vai trabalhar com florais para começar, digamos assim. Vou começar com alguns florais. Aí esses florais que eu vou começar são florais que vão desencadear essas minhas questões que estão guardadas. Elas vão mostrar, provavelmente vai trazer alguma catarse em forma de enjoo, por exemplo. Aí esse floral me deu um pouco de enjoo. Quando veio o enjoo, qual foi a emoção que surgiu? Entendem? Ela vem para o físico. O floral, ele mexe na sujeira e joga para fora. Faz o corpo reagir. E aí vem para o físico. É certo que vem. Por quê? Porque o floral tem uma frequência que vira as nossas partículas, moléculas, átomos, tudo muito mais rápido, aonde ela vai jogando o que tem lá dentro em desequilíbrio para fora. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Coloca a água no copo, deixa a água ali paradinha. Aquilo ali é o nosso corpo. Com aquela água parada, ó. Eu entro em contato com o floral, é como se eu pegasse uma colher e mexesse aquela água em grande velocidade. É essa frequência do floral. Ele vibra todo o corpo, então ele traz vida para o corpo. Quando a gente mexe naquela água com muita velocidade, salta água para tudo que é lado. Então o corpo expulsa coisas porque ele estava vivendo num morto-vivo dentro daquele corpo. Ele começa a expulsar gotas. E chega num ponto que ele começa a entrar em equilíbrio e para de saltar as gotas. Ali naquele momento a frequência do corpo ficou em equilíbrio. Ah, mas encheu de alergia o meu corpo? Sim, essa alergia estava guardada em forma de uma irritabilidade, pessoas muito que têm até questões de coração, porque não colocam para fora, elas, quando se irritam, elas ficam vermelhas, mas elas seguram. E aí fica tudo aqui. Então, quando vem tudo para fora, vem do fígado, muitas vezes, vem tudo para a pele, vem do coração, vem tudo para a pele. E aí aparece. E aí, quando aparece, o que aquela alergia me causa? Eu fico irritada, eu quero arrancar aquilo logo, eu quero que aquilo passe. Eu quero ir a médicos para ver se eu vou num, vou no outro, vou num, vou no outro, para ver se eu acho algo para me ajudar. Ou eu simplesmente me vitimizo e começo a solicitar de todos cuidados. E aí vem um e leva a pessoa num médico, aí não deu certo, ele pega e leva a pessoa no outro, aí os filhos telefonam, como é que tu tá? Tô meio mal, entendem? E é aí, nesse estou meio mal, quando eu sou uma vítima, quando eu fico irritada, quando eu estou impaciente, quando eu estou crítica, para tudo tem um floral adequado. E aí não esqueçam que vocês têm uma playlist enorme com todos esses florais aqui. Nunca esqueçam disso. Aqui tem todos, absolutamente todos. Eu tenho o livro também ali, igual como a Jussiara mostrou, Tratado de Florais. Esse aqui é bem legal também,
Ai, não sei se dá para ver direito. Esse livro aqui é um livro bem bacana também, porque ele aborda muito a parte da metafísica da saúde. E tem ali também florais de Minas e Saint-Germain, que eu não uso, eu uso só o de Bach. Mas, assim, a minha forma de trabalhar, ela é muito intuitiva. Se vocês pararem e me perguntarem assim, mas como é que tu trabalha com florais? É através da personalidade? É através dos grupos? É através do que diz esse livro do Tratado de Medicina Floral? Não, não é através de nada disso. Eu simplesmente paro, começo a analisar aquilo que eu estou enxergando, começo a perceber a parte sistêmica, e aí eu já tenho alguns roteiros na minha cabeça, porque como eu trabalho há muito tempo com florais, eu tenho alguns roteiros já pré-programados. Eu já passei algumas vezes para vocês. A questão de sempre, absolutamente sempre, na primeira fórmula, colocar o mimos, floral de medos básicos. Sempre colocar Star of Bethlehem, floral de traumas. Sempre. Vocês não sabem o que fazer. Como é que eu vou saber o que fazer? Não estou entendendo qual é a vibe dessa criatura. Eu olho para ela, parece que me dá um branco. Não sei o que eu vou fazer. Mimulus, Star of Bethlehem. Se ela não tiver nenhum problema de sangramento, se não tiver em períodos de menstruação, ou até aquelas endometriose que sai muito sangue, se não tiver nenhum tipo de corte que possa dar uma hemorragia, se não tiver feito nenhum procedimento dentário onde pode dar alguma hemorragia, podem usar também o Crab Apple, porque o Crab Apple, ele traz uma aceleração para o corpo, porque ele levanta a imunidade. Então, ele traz força para o corpo. Então, por exemplo, vocês estão com um cliente na frente de vocês, ou vocês mesmos, não sei o que eu vou fazer com essa criatura. Começou a me dar um calorão, estou nervosa, estou olhando para ela e me deu um branco na cabeça. Esses 3 florais para começar um tratamento são fantásticos. A partir dali, já vão surgir historinhas. E a partir dessas historinhas, vocês podem dar próximos passos. Então, o que eu aconselho para vocês? Que vocês montem esses protocolos. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples o protocolo, melhor. Porque aí vocês conseguem ver exatamente o que vocês podem fazer, o que cada floral está trazendo para o corpo dessa pessoa. Tá? Tá, florais para emagrecer, assim, ó, tem muitos. Primeiro, tem um vídeo que eu fiz sobre mudar hábitos, mudança de hábitos. E ali, o que acontece? A gente tem que entender o que me causa quando eu vejo que eu estou acima do meu peso. Eu fico com raiva, eu fico com vergonha, eu fico triste, aí eu caio na apatia, eu inicio dietas e largo, toda semana eu faço uma programação e largo, eu não tenho foco. A gente tem que montar um floral de acordo com isso.
O que está me acontecendo? O que está me causando esse incômodo de estar acima do peso? E aí eu preciso fazer uma fórmula de acordo com as coisas que eu estou sentindo em relação a isso. Agora, claro, por exemplo, mustard é um floral muito legal para colocar numa fórmula de troca de padrão, porque ele traz um fogo, ele dá uma sacolejada. Chestnut Bud é outro floral muito bom para dieta, porque ele faz com que a gente tenha mais percepção do corpo, como se a gente sentisse mais o nosso corpo. Então, tem alguns que a gente pode colocar, porque a gente já mais ou menos conhece. Crab Apple é um floral maravilhoso para drenar, para ir colocando, dando força para o corpo e ele expulsando aquilo que não é dele. Agora, uma das coisas muito boas de se fazer é não significar mais a fome. Quando a fome vem, a gente não dá mais nome para ela. A gente fica parada com a sensação e encara essa sensação. Essa é a forma da gente treinar a mente. É coisa de 2, 3 dias e a pessoa não sente mais fome. A cada vez que vem a fome, respira, solta, deixa vir, confronta essa sensação, sente ela bem sentida e deixa que ela vá embora. Podem reparar isso. A maioria das vezes que a gente come não é por fome. É porque a gente ligou essa sensação que a gente tem à fome. E aí a gente quer preencher isso comendo. Aí daqui a pouco tem de novo. Então, quando vem a sensação, a gente desidentifica essa palavra de 4 letras. Tira isso da mente. Ela não existe. A gente consegue ficar sem comer 10 dias se quiser. Então, ela não existe. Ela é uma criação da mente. Sempre que eu sinto isso, me dá aquilo. Sempre que eu vejo isso, me dá aquilo. É só vocês verem um vídeo na internet mostrando uma pessoa fazendo uma comida. Vocês podem ter acabado de sair da mesa. A sensação de querer comer aquela comida vem. Então, não é isso. É a mente que cria. Se eu vejo aquilo, eu sinto isso. Então, a questão da dieta, ela é muito de conscientização. E aí, eu vou tomar uma decisão. A partir do momento que eu tomo uma decisão, é assim que eu quero fazer, é esse fim que eu quero chegar, é nesse modelo que eu quero chegar, e não façam algo que seja assim, nossa, não tem como chegar. É igual como eu contei aquela vez do negócio do salão de beleza, que as pessoas chegavam para mim com uma foto de uma modelo, querendo aquele cabelo. Então, vocês têm que entender que aquele cabelo é um cabelo, que o nosso cabelo é outro cabelo, que aquela idade é uma idade, a nossa idade é outra idade, o nosso biotipo é um, o do outro é outro. Então, é muito melhor a gente fazer coisas, como eu digo para vocês, de uma forma muito mais amorosa, de acordo com aquilo que para mim é legal, do que querer modelar algo que é um pouco fora da casinha. Então, eu preciso me sentir bem comigo. Se eu me sinto bem comigo, um pouquinho mais cheinha, ok. Eu estou maravilhosa igual.
Porque essas coisas da mente, a mente cria aquela cobrança, uma cobrança eterna. Então, façam algo que seja amoroso com vocês, seja confortável. E aí, depois que vocês tomam a decisão, vou começar a fazer uma reeducação. Não pensem em cortar coisas, nunca se corta coisas. A gente pode substituir, cortar não. Porque a mente, ela tem as necessidades. E se a gente tirar alguma coisa, ela vai pegar outra para colocar no lugar. Aquela dependência emocional, ela vai ter sempre. Então, substituam. Ah, eu estou com um cardápio X. Esse cardápio, obviamente, vai me levar para o buraco. Eu vou fazer outro cardápio e não vou contar calorias. Eu vou comendo devagarinho, no horário que eu acho que tem que ser, e devagarinho, e devagarinho, e devagarinho, até que eu sinta que o meu estômago foi preenchido. E assim vai. E é um passo de cada vez. Eu só vou ter foco depois que eu tomar minha decisão. E eu só vou conseguir tomar minha decisão quando eu tenho clareza. Eu tenho que enxergar as coisas de forma clara. Mais alguma pergunta, gente? Para aí um pouquinho. Onde eu botei o papel? Para aí. Ah, tá. Eu estou perdendo as perguntas de vocês lá de cima. Não estou acostumada com chat. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar de novo aqui. Fabiana, criança pode tomar floral qualquer idade? Sim, Fabiana. Fabiana, saiu da barriga, já pode tomar floral, tá? Saiu da barriga, já pode botar Rescue no cantinho da boca. Agora, sem álcool, tá? Manda fazer um vidrinho na farmácia e pode pedir só com vinagre de maçã, porque é para criança. Vinagre de maçã. A gente pode fazer para nós também com vinagre de maçã, não tem problema nenhum. Como eu tenho todo o kit em casa, eu faço com água filtrada só e deu. E aí eu boto na geladeira e cada um tem o seu floral. Então, pode ser com água filtrada, como pode ser com um pouquinho de vinagre de maçã para durar um pouco mais. E aí, na farmácia, quando vai encomendar, pede para a pessoa, olha, é para criança, eu não quero que coloque álcool. Eles já sabem como fazer, tá? Outras formas de usar para criança, pode pingar na mão, pode pingar na sola do pé, pode pingar no umbigo, fazer uma massagenzinha no umbigo, se a criança for pequenininha e não quer, não tem resistência a colocar na boca. O meu neto, desde que nasceu, ele toma floral. Desde que nasceu. E é uma maravilha floral para criança. É um espetáculo floral para criança. Eles se acostumam de tal forma que a gente chega perto deles, eles já estão abrindo a boquinha. Às vezes nem é floral que a gente vai dar, é outra coisa, é um beijo, e eles já fazem a boca aberta para receber as gotinhas. Então, é bem legal. E pode, por exemplo, quando a criança... Ah, mas a criança ela não abre a boquinha. Bota um pouquinho na tua mão e passa no lábio. Vai ser absorvida a frequência do floral da mesma forma. Por isso que é uma maravilha, uma maravilha. Eu lembro quando eu tinha o nosso mais velho, pequenininho, que eu não conhecia os florais ainda, ele vai fazer 34 anos, então eu conheço florais há quase 32, e eu lembro que até eu conhecer os florais, ele tinha bronquite asmática. E aí, o que acontecia? Era
aquela... Ai, até me esqueci o nome daquilo, meu Deus, que acelera o coração. Eu nem lembro mais o nome dos xaropes que eu dava. Mas era um horror. Aí eu botava a colherada na boca, vomitava tudo, acelerava o coração absurdamente, tapava aqui todas as vias aéreas e não conseguia respirar a noite inteira. O nosso neto nunca teve nada disso. Ele toma Floral desde que abriu o olho. Então, qualquer coisa, ele já teve dor de garganta, ele já teve, talvez até tenha tido Covid, a gente não sabe, porque a gente nunca fez exame, mas teve todos aqueles sintomas de gripe, e aí a gente dava tea tree para ele dentro da mamadeira de água, colocava Rescue. Eu dei para vocês aquela fórmula, há 2 sábados atrás, onde a gente coloca numa garrafa, né? Tem toda a fórmula ali, e para ele que não tinha nenhum ano, a gente colocava na mamadeira com água filtrada, 1 gota de tea tree e 2, 3 de Rescue. E assim ele botou tudo para fora, nunca foi a médico, nunca tomou nenhum remédio, não sabe nem o que é isso. Então é uma riqueza que a gente tem nas mãos. O que mais, gente? Eu tinha visto aqui a da Sandra, né? Sobre vitiligo, doença do rim, secou transplante. Tá. Ó, eu posso até pegar a parte aqui do vitiligo para ler. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa, apesar de, Sandra, essas questões de pele, deem uma olhada nos vídeos, que tem tudo bem mais completo lá no YouTube. Eu tenho todo sábado, faz tempo já, desde o ano passado, eu acho que todo sábado eu faço vídeos sobre florais. E ali a gente já falou em vitiligo, a gente já falou em rim, falamos de tudo isso. Mas o rim, ele está ligado diretamente aos medos. Então, qualquer coisa que tenha no rim, não interessa que tipo de doença, tem ligação com medos. Então, tem que ir nos florais do medo. O primeiro deles é o Mimulus. O Mimulus para rins é um espetáculo. Tem que colocar também o Star. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala especificamente sobre vitiligo, que eu já nem lembro mais. Mas lá naqueles vídeos tem, viu? A gente chegou até a parar de fazer, parei de trazer, porque tinha matéria demais, e a gente já não estava mais nem, já estava repetindo. Eu não sei aonde que eu achei esse vitiligo. Ah, tá aqui, vitiligo. Ó, eu vou ler uma coisa aqui sobre o vitiligo, tá, Sandra? Reflete baixa autoestima, acompanhada da sensação de não pertencer ao mundo ou de não ser parte integrante de nenhum grupo. Tudo isso em relação à metafísica do vitiligo. E aí, aqui tem, eu vou te ler o que tem de florais aqui, tá? Para o vitiligo. Holly, que é o floral da raiva, que é essa falta de aceitação. Crab Apple, Star of Bethlehem e o Rescue. Isso é uma fórmula que tem para esse tipo. Agora, a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa raciocinar com as coisas. Eu te passei aqui uma fórmula que tem nesse livro do Tratado de Floral, mas a gente tem que raciocinar, a gente tem que conversar com essa pessoa e entender o que está por trás, quais são esses gatilhos.
O que a pessoa sente em relação a estar com o vitiligo? Ela se olha e o que ela sente com isso? E é essa emoção que tem que ser ajustada. Porque essa emoção que ela coloca para fora é que está dentro dela. Se ela fica triste vendo isso, talvez um floral para tristeza. Um maravilhoso é o Sweet Chestnut. Então é isso que vocês têm que entender, vocês têm que começar a raciocinar em cima do que está acontecendo. A Jussiara, na outra aula também, me perguntou como é que a gente vai ter segurança. Como é que a gente vai desenvolver isso em nós? Olhar para a pessoa e saber o que fazer. Primeiro, trabalhando isso em nós. Essas coisas, elas precisam transbordar de nós. Esse trabalho precisa estar em nós, primeiro. Primeiro ponto. O que eu vou ter mais facilidade de trabalhar? Aquilo que eu já trabalhei em mim. Aquele caminho que eu já andei. Eu já sei o caminho das pedras. Eu dou a mão para a pessoa, eu sei perfeitamente que pedra que está firme. Né? Então, eu vou conseguir conduzir essas pessoas por um caminho sólido, firme. Agora, aquilo que eu não passei, aquilo que eu ainda estou com dificuldade em mim, eu só consigo trazer a pessoa até onde eu fui. Mais do que aquilo eu não consigo. Eu vou ter que trabalhar em mim. Talvez eu consiga trilhar até um caminho junto. Mas aí isso vai ser bem desafiador, porque ela vai ser meu espelho. E aí eu tenho que cuidar para não grudar na identificação da dor, da tristeza, da raiva, da mágoa. Aí ela me fala uma coisa, eu fico magoada. Aí ela não me dá uma resposta, eu acho que ela está de mal comigo. E assim vai. Esse é o perigo da gente não se transformar primeiro. Ou pelo menos alguns passos na frente. Outra coisa, o que é legal de fazer? As pessoas que começam a trabalhar com os florais, ou começam a usar florais em casa, elas têm que ir comprando, sem a ansiedade de querer curar tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer. Ela vai comprar um monte de floral e ela não vai conseguir curar tudo ao mesmo tempo. Só vai ficar mais confusa ainda. Porque tem gente que diz, logo que começa a estudar, mas eu preciso desse. Aí eu dou outro. Aí esse aí também eu preciso. Aí eu dou outro, nossa, esse aí é minha cara. Aí eu dou outro, nossa, esse aí sou euzinha inteira. E aí, como é que faz? Bota os 39 num vidro, toma e amanhã tá boa? Não. Então, o legal é ir fazendo um por um e vendo as sensações que aquilo me traz. Eu não sei se vocês viram, se acompanharam todos os vídeos que eu fiz do livro da Carmen Monari. Naqueles vídeos, gente, para quem não viu ainda, aquilo ali foi tudo real, tá? Eu tomei os 39 florais, dando aula para vocês, um por dia. O que acontecia? As minhas emoções ali, que precisavam ser trabalhadas, naquele dia, elas vinham. Tem gente que me viu chorar, tinha dias que eu ficava um pouquinho mais irritada, tinha dias que eu estava com mais energia, tinha outros que eu estava um pouco mais apagada. Então, eu fui percebendo qual era o floral ali que me trazia o quê? Eu tive um momento que eu tive um resfriado, fiquei com um pouquinho de dor de garganta, levei um tempo. Eu tive, junto com os vídeos, eu tive uma rinite. Não sei se vocês estão lembradas disso para quem viu. E eu fui tratando, e eu fui usando. Mas isso significa que eu curei a rinite? Não quero nem dar nome, é porque eu estou tendo que significar para vocês. Mas pode que em algum momento alguma coisa venha que me
que tenha um gatilho que me desencadeie essa bichinha aí, que eu não vou nem repetir o nome mais. Entendem? O mais importante é a gente saber lidar e saber que tem que ter tranquilidade, que não vai errar. Não vai errar. Retomando de novo ali que eu lembrei para quem perguntou da dieta, gente, para Jaque, vou dizer uma coisa para vocês. Se alguma de vocês pensa assim, nossa, eu queria adquirir só um óleo essencial, tem umas coisinhas que eu quero trabalhar, estou me sentindo assim com vontade de ter uma coisa que me dê um up. Pessoal, bergamota é um óleo essencial fantástico. Ele trabalha o poder pessoal, ele é para ansiedade e depressão. Não tem problema usar de noite, deve. Pode usar no início, os primeiros 3, 4 dias, 3, 4 vezes por dia, que a gente tem vontade, porque a ansiedade faz com que a gente vá buscar. Depois, quando a gente vê, a gente começou a espaçar. Quem tiver esses coisinha que joga as fumaças, como é que é? Não é nebulizador. Eu tenho o meu até está desativado, já faz um tempo. É o vaporizador, né? Oi? É o vaporizador? É, o vaporizador, isso aí. Esse vaporizador, que é aquele grandinho, pena que o meu não está aqui, senão eu mostrava para vocês. Esses vaporizadores, a gente coloca ali 500 ml de água e coloca até 10 gotas de óleo essencial. Se quiser colocar no quarto, não vai colocar muito próximo de vocês, tá? Para não ressecar a garganta. Não quiser colocar longinho, assim, aquele vaporizador, o meu tem uma luz que vai mudando a luz, e aí ele vai soltando essas partículas da bergamota. Para um sono à noite é um espetáculo. E esse bergamota, ele faz com que a gente vá substituindo esses barbitúricos que se toma aí para dormir, para ansiedade, para acordar, para levantar, para baixar, para qualquer coisa que todo mundo toma, ele vai substituindo. Nós tiramos, eu fiz a transição de muitas clientes tirando esses remédios aos poucos, conversando com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, aos pouquinhos, vai começando a sentir menos necessidade, vai baixando a dose até que não sente mais falta. E ele não traz nenhum tipo de dependência. Olha como é fantástico. A bergamota vocês podem usar e abusar, porque ela não traz dependência nenhuma. Vocês podem passar na sola do pé. Quem não tem experiência com óleos essenciais, procurem sempre colocar uma colherinha de cafezinho bem pequenininha, aquela bem miniatura de azeite de oliva ou óleo vegetal da sua preferência. Eu uso azeite de oliva para tudo, então eu sempre uso azeite de oliva. Coloquem o azeite de oliva e coloquem uma gota ou duas de bergamota. Passa pelo corpo, uma delícia, passa pelos braços, aqui essa parte que tem bastante veinha, nos pulsos, atrás dos joelhos, na sola dos pés. Deita, abre bem o peito, faz umas respirações, quando vê já está no dia seguinte. Então, o de bergamota, ele é maravilhoso para trabalhar autoconhecimento. Assim, outro conselho que eu dou para vocês, que é uma coisa que eu faço muito aqui em casa. Como faz muitos anos que a gente usa, tanto óleos essenciais como florais, e eu faço para todo mundo, faço para a família toda, e adoro que todo mundo use, se lambuze dos dois, eu tenho muito vidro vazio. Esses vidrinhos aqui vão ficando tudo aqui comigo. Esse aqui de 20 ml, que eu compro às vezes um pouco maior, e o pequenininho de 10. Quando eu sei que é um floral que eu uso muito, eu compro um pouco maior. Ou até pelas promoções que tem também, né? E eu vou guardando isso aqui. Eu destrincho ele todo, tirem tudo daqui,
tira a pipeta, tira o negocinho de cima, bota tudo dentro da canequinha, ferve a canequinha ali por uns 30 segundos, monta ele de novo, coloca a água filtrada e faz o seu floral aqui e distribui aí para quem vocês quiserem dar um agradinho. Bota uma etiqueta, costumava fazer tudo com etiqueta, agora estou tô menos cuidadosa com esse tipo de coisa, mas eu botava as etiquetinhas, ó. E os óleos essenciais, a mesma coisa, gente, não me coloquem vidro fora. Isso aqui vocês aproveitam. E tem gente, e eu até já fiz isso uma vez, me dei mal, tem gente que usa o óleo essencial até o fim, abre ele todo, tira aqui a pipetinha de dentro, coloca para ferver. Aí tem alguns óleos que são super melados, e aquele melado não sai, parece uma cola. E aí eu comecei a estragar até minha panela por dentro, porque ficou aquela cola, não desgruda do vidro, é um saco. Então, assim, o que acontece? Quando eu termino o óleo essencial, terminei todo ele, chegou no fim, eu abro aqui a tampinha, o conta-gota, e eu pego o meu álcool de cereais, que eu já expliquei para vocês que eu compro assim, que a gente usa muito. Sim, eu não gasto com remédio, né? Não gasto com médico, não gasto com veterinário, meus bichos todos tomam floral. Então, eu gasto com essas outras coisas. E aí eu tenho isso aqui, que eu coloco aqui o álcool de cereais. Então, eu coloco, aproveito aqui o que tem no vidro e ainda uso esse restinho. É assim que eu limpo o meu vidro. Porque aí ele não fica todo colando aqui por fora. Às vezes a tampa fecha e não quer nem abrir, porque tem uns que ficam... Canela, por exemplo, é um óleo que gruda tudo aqui fora. E depois ele não sai, nem fervendo a água ali não sai. Gruda que nem aquilo no tamanco. E aí, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada dessas histórias que, mas aí um óleo essencial entra em contato com o outro e aí vai mudar ou não sei o que, não muda coisa nenhuma, tá? A gente pode misturar, fazer blend de óleos, isso é a maior besteira. Então, assim, não se preocupem com detalhes bobos. É muito melhor fazer do que ficar inventando que isso, que aquilo, porque se vocês receberem uma receita de antibiótico, vocês vão lá, vão se entupir de antibiótico e não vão fazer nenhum tipo de questionamento, né? Então, assim, vai usando, e esses aqui, inclusive, vocês podem usar para fazer perfume, gente. Os próprios olhinhos, as próprias pipetinhas de florais. Faça um perfuminho aqui dentro. Esse perfume que eu ensinei aquele dia no vídeo, assim como vocês podem fazer nos fuki-fuki esses aqui, vocês podem fazer aqui. Pega ali o perfume, bota as gotinhas, mistura. Então, assim, eu sou bem contra colocar vidrinhos fora, porque a gente vai colocar fora e depois vai ter que comprar um monte de vidro para fazer perfume, para fazer os óleos. Então, aproveitem e usem o material que tem. Eu sou super a favor de ir usando. Mais alguma pergunta que eu não tenha visto, gente? Deixa eu ver se eu me acho aqui, peraí. Então, o Jodel colocou aqui, florais não controlam a diabetes. Tá, olha só. É bem como eu estava dizendo, não existe um floral para dor de cabeça, um floral para diabetes, não tem isso. O que a gente sabe da diabetes? O diabético é aquela criatura amarga. Ela é extremamente amarga. É muito difícil de adoçar uma pessoa assim. Ela é extremamente...
rígida com ela e com os outros. Mas a principal característica é ela ser amarga. Aí a gente pensa assim, que idade tem essa pessoa que está com diabetes? Adianta a gente pegar um senhor de 80 anos, uma senhora de 80 anos, sentar com ele e dizer assim, ó, tem que me dizer as tuas emoções. Gente, vamos cair na real. Ele vai mandar a gente a panca que te lambanca, tá? Não dá. Tem certas coisas que tem uma certa idade que não vai rolar mais, a não ser que a pessoa seja muito para frentex. Então, o que a gente faz? Rescue. Faz uma garrafinha de 500 ml. É o pai, né, Lígia? Faz uma garrafinha de 500 ml ou de 1 litro. Sabe o que faz? Rescue. Gentian para fé. Gorse para esperança. Pode acrescentar mais um pouco de Star of Bethlehem, porque o Rescue tem Star, mas não sei se vocês sabem que se a gente acrescentar cada uma das 5 essências do Rescue a mais, potencializa aquela essência. Além das 5 que tem, eu posso usar uma delas pura, que eu vou ter ela um pouco mais forte. Tá? Então, o que a gente faz para um senhorzinho, para uma senhorazinha, que tem a cabeça completamente fechada, que foi criada num campo, que foi criada carregando pedra, que não tem como a gente sentar e dizer assim, paizinho, vem me contar aqui quais são as emoções que o senhor está sentindo. Tem como fazer isso, Lígia? Né? Então, vamos combinar que a gente tem que fazer o seguinte, paliativo. Florais como paliativo, que é super bem-vindo. Eu faço isso com meu pai e com a minha mãe, e os resultados são fantásticos. Mas vocês pensam que eu sento para perguntar a emoção de cada um? Até porque eu não quero sair da minha postura de filha, e somente filha. Então, às vezes, eles vêm nos visitar aqui, eu digo, mãe, quer um floralzinho para levar? Ai, minha filha, eu quero, estou precisando horrores. Aí eu faço um vidrinho, só com fé, esperança, o Star of Bethlehem, que é a luz, o Rescue, que dá um abraço na mãe, no pai, e aí daqui a pouco, 3, 4 dias depois, minha filha, tu nem sabe, teu pai não tá nem tonto mais. Entende? É assim que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Não adianta a gente querer entrar numa profundidade com pai e com mãe que não vai dar problema para nós, sabe? E a gente tem que entender que eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Eles nos criaram e a gente tem a petulância de achar que a gente é mais forte que eles, tá? Deixem eles na vidinha deles, que eles estão muito felizes fazendo as coisinhas do jeito que eles gostam. Quer perguntar, Lígia? Ele já está reconhecendo as coisas, sabe? Ele já está pedindo perdão, mas ontem eu estava pesquisando na internet e via uma coisa da Cristina Cairo falando justamente isso que você falou agora. E é isso aí mesmo, tem que respeitar. Ele vai fazer 80 anos, né? Eu me coloquei à disposição, se ele precisar, ele não gosta de pedir, mas ele já está com dificuldade de andar e tudo, mas ele vai ter que viver o que ele tiver que viver, né? Infelizmente. É isso aí. E a gente, como filho, o que a gente pode fazer, por exemplo, de vez em quando? Quer comprar um óleozinho essencial? Compra uma lavanda, uma bergamota. A laranja doce, gente, é um óleo que ele é super barato. Ele é ridículo de barato. É coisa assim de 20 e poucos reais. Te dura horrores. E a laranja, a bergamota,
mandarina, tem várias que são cítricas e que são amarelas e cor de laranja. O que é isso? Alegria, é sol. Trabalha o plexo solar. Então, querem fazer um agradinho? Pega lá um azeite de oliva, bota uma gotinha de óleo essencial de laranja doce, por exemplo, que é bem barata, bota um pouquinho do azeite de oliva, faz uma massagenzinha na sola dos pés do pai e não fala o que está fazendo, vim aqui colocar um cheirinho, entende? Essas coisas. Uma vez eu tive uma experiência com a laranja doce, justamente. Igual eu lembrei da experiência porque foi com a laranja doce. Não sei se vocês sabem, antes de eu contar essa experiência, não sei se vocês sabem que o óleo essencial dos cítricos está na casca. Sabem quando vocês apertam a casca que aquilo salta? Aquilo ali é o óleo essencial. Ah, eu não pude comprar... Não pude comprar o óleo essencial de bergamota, porque ele está um pouquinho fora do meu orçamento. Vou lá na feira, vou pegar umas bergamotas, vou pegar as cascas e vou usar. Dou uma borrifada daquela casca aqui, boto um pouquinho do azeite de oliva para não arder o nariz, não ficar tão forte, e ó, respira. Deixa aquilo entrando no sistema límbico. A bergamota, ela é uma fruta de inverno, sabe por quê? Porque ela traz alegria, porque no inverno não tem tanto sol, e aí as pessoas ficam mais tristes. Então, a bergamota é a fruta da alegria, nunca esqueçam. Mas essa experiência que eu tive foi o seguinte, eu tinha uma madrinha, ela faleceu quase com a minha idade, eu estou com 55, ela faleceu com 56 anos. E ela estava com uma depressão há 15 anos. E aí ela teve que fazer um procedimento médico, estava no hospital. E quando a minha mãe, ela era irmã da minha mãe, quando a minha mãe foi para o hospital, eu peguei e entreguei o óleo essencial de laranja na mão da mãe e disse, mãe, leva para a madrinha cheirar. Daqui a pouco veio uma mensagem para o meu celular, da minha madrinha para mim. Caquinha, ela me chamava de Caquinha. Caquinha, o que óleo é esse? Pelo amor de Deus, me encomenda uns 20. Me deu uma alegria, parece que eu não tenho mais nada. Lá no hospital, gente. Ela ficou doida de cheirar. Ela disse que passou uma angústia que ela tinha. Ela teve muitos problemas, e tu vê que ela faleceu com 56 anos, porque a mãe dela morreu no parto. Olha como a parte sistêmica pesa, né, no ombro. Principalmente quando a gente não tem todo esse conhecimento. E a mãe dela morreu no parto dela, e ela passou 15 anos da vida dela em depressão profunda. E em seguida ela começou a ter problema de circulação e de coração, de não sei o que, e morreu com 56 anos. Foi atrás da mãe. Mas para vocês verem como pequenas coisas a gente pode fazer, né? E a laranja doce é um óleo excelente, gente. Vocês têm mais alguma pergunta aqui que eu não tenha visto? Só um minutinho aqui. Não. Oi, Jodel. Ó, tem duas. Uma, eu vou dar um exemplo, aquelas pintas escuras. Tem um óleo que eu sei que você passa com um difusor, né, de leidor. Eu vou passar aqui no rosto para você entender. Você vai passando na mancha, assim, e ela vai sumindo, tá? Essa é uma pergunta. E a outra é quando você coloca, esparrama os óleos, assim, pelo corpo, e aproveita e faz assim, né? Põe para cheirar, assim, na mão. Isso faz um bem danado. Sim. Mas a pergunta é de como tirar as manchas escuras, é isso? Não entendi direito. Isso, é você ter um óleo essencial
pelo menos é o que eu entendi, que você dilui com algum diluidor do óleo e você coloca ele e passa com um rolão, Uhum. tá? E vai sumindo. É isso que eu vi. Eu vi numa live. Sim, sim. Tem um estudo que, que diz, por exemplo, que os óleos essenciais cítricos, o limão, a laranja, a bergamota, os óleos cítricos, eles ajudam a queimar, a trazer, a ativar a melanina quando a pessoa tem vitiligo. Então, por exemplo, sabe quando vocês, não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de saltar umas gotinhas de limão, alguma coisa na mão, e aí vai no sol, alguma coisa, e fica com umas pintinhas escuras. Então, por exemplo, o óleo essencial de limão. Eu tô com uma mancha de vitiligo que começou em algum lugar. Às vezes tem umas nas extremidades, assim, que começam nos cotovelos, né? E aí, naquele local, pode passar o óleo essencial de limão com azeite de oliva, só no local que está branco. E aí, depois que a pele absorveu bem, dá uma lavadinha de leve e se expõe muito pouco ao sol. Só que assim, isso aí que eu estou dando, uma receita que até eu não deveria estar dando, tá? Porque tem que ter atenção com isso. Tem que ter atenção. Primeiro, o limão puro jamais na pele, tá? Jamais. Só para quem tem prática pode botar para aspirar, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Sempre com óleo vegetal junto, da preferência. Aí colocar o óleo vegetal ali, que é o carreador, uma gotinha de limão, pode ser o Tahiti ou siciliano, mistura bem, faz ali uma gordurinha e passa só na mancha branca, tá? Aí deixa um tempo, deixa lá, sei lá, umas 6 horas. Aí passa ali pode passar o óleo de novo vegetal sem o limão, só o óleo, e bota um pouquinho no sol. Expõe um pouquinho essa parte do corpo no sol. Muito pouco, tá? Porque depois de 6 horas, o limão não está mais agindo. Ele não vai queimar no sol depois de 6 horas. A gente tem que dar o período de 6 horas. E isso fique bem anotado, tá, Sandra? Para não dar problema. 6 horas no mínimo de intervalo. Aí coloca essa parte um pouquinho no sol, que ela vai pegar, ela vai ativar a melanina. Para aí, gente. Jaque, quer perguntar alguma coisa? Que eu tinha visto a tua mão ali. Pode, eu acho que o Jordel quer complementar a pergunta dele, pode falar com ele antes, para não perder o trem. Então, aproveitando a oportunidade, Carla, esse óleo de laranja, tá? É o tempo de absorver a pele para não dar mancha. Isso. Depois que absorveu, em questão de algumas horas, E, e se eu não me engano, o óleo que eu falei, que tira mancha, chama Peppermint. Não tenho o certeza. peppermint, sim. O outro que tira mancha é o vetiver, esse que a gente usa muito. Vetiver é maravilhoso para rosto das mulheres maduras. Já, que era o Aerolin mesmo. A Aerolin, pobre do nosso filho, eu entupi tanto ele de Aerolin, mas tanto para asma que eu quase matei. A minha filha quase entrou em convulsão por causa do Aerolin. Que coisa horrorosa. O que eu queria perguntar, Carla, é a respeito do fígado e do colesterol, né? Assim, ou se usa diretamente algo para o fígado, colesterol, ou esses outros que tu colocaste, que é um composto ali, digamos assim, com o tempo ele vai também mexendo ali com essas questões do fígado e do colesterol.
Ó, as questões de fígado todas têm a ver com a raiva, com a energia da raiva. A gente tem que perceber, assim, por exemplo, a pessoa que está com essa questão do colesterol, ela é uma pessoa que, mesmo que a gente aparentemente olhe e não perceba que é uma pessoa que tem essa energia da raiva, ela pode estar contida, né? Então, o que tu queres saber a respeito de florais, é isso? Pode ser tanto florais como com óleos essenciais, né? Tá. Eu me identifico mais, quando falam, eu me identifico mais com os óleos essenciais. Mas eu não tenho, a não ser quando a minha filha era pequena, eu usava óleos essenciais para ela e depois eu nunca mais usei. Ela já tem 30 anos. Tá. Tu sabe qual é o óleo que limpa a energia do fígado? Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um óleo que simplesmente, assim, ele ativa a energia do fígado. E a gente pode, se for um adulto, pode pegar esse vidrinho de hortelã-pimenta e, ó, deixar o corpo absorver, ele vai ativar a energia do fígado. E ele trabalha toda a parte digestória também. E aí, o que acontece com hortelã-pimenta? Por isso que eu sempre indico ter na farmácia hortelã-pimenta. Eu não lembro se aquele dia que a Sandra pediu uma farmacinha básica, se eu dei essa hortelã-pimenta para ela colocar na farmácia. Porque hortelã-pimenta, gente, é um óleo que não pode faltar em casa. Anotem aí como farmacinha básica. Por quê? Para digestão, ele é um espetáculo. Ah, eu estou sentindo que comi e ficou meio embrulhado. Porque o fígado, essa falta de aceitação que a raiva, a energia da raiva nos traz, essa falta de aceitação faz com que eu coma algo e depois eu digo, aquilo ali não me fez muito bem. Não fez porque estava com algo aqui que não conseguiu digerir, né? Então, pode usar uma gota embaixo da língua, quando tiver essa questão aí. Pode fazer um tratamento, inclusive, para colesterol. Mas aí, se tu quiser, se for contigo, com teu marido, sei lá, tu entra lá no meu WhatsApp, tá? Que aí eu vou te passar uma coisa um pouco mais específica. Mas o hortelã-pimenta, ele já vai ajudar, porque ele tem uma frequência que ela equivale à frequência do fígado. Então, ele entra em contato com a frequência do fígado e ele melhora, ele ativa, né, esse fígado. E aí também pode fazer a aspiração dele, que é uma delícia, né? Hortelã-pimenta para aspirar é uma coisa de louco. E ele vai entrar em contato também com a parte do límbico, né, das emoções, que é esse cérebrozinho danado reptiliano que a gente tem aqui atrás, vai entrar em contato com isso e vai liberar raivas. Mas aí, se for teu marido, por exemplo, não sei por que está me vindo o marido na cabeça, te prepara, tá? O hortelã-pimenta é pé na porta também. Quando a pessoa tem coisa muito guardada, tem que cuidar. Mas eu tô com medo de fazer esse tratamento com hortelã-pimenta, porque e se der problema, né? Camomila romana. Mas ele é um óleo um pouquinho mais pesado no preço. Mas a camomila romana é maravilhosa, porque vai trabalhar a mãe também. Ela trabalha em mais profundidade do que o hortelã-pimenta em relação a essas questões emocionais, assim, ela dá mais base, ela puxa mais para baixo. O hortelã-pimenta, ele é mais aéreo, então ele trabalha as nossas loucuras daqui, né? E a camomila romana, ela vai trabalhando as mesmas questões de raiva de uma maneira muito mais amorosa.
Então, para quem quer o uso disso aí para raiva também é legal. Quer perguntar, Andréia? Depois eu vou ver aqui, tem uma pergunta da Dri que eu não respondi ainda. Deus o livre não respondeu uma pergunta da Dri. Amanhã ela acorda, ela não quer me enxergar na aula de manhã. Tá aqui, tá anotada a tua pergunta, Dri. Fala, Andréia. Voltando agora um pouco para a floragem, você me desculpa, eu estou voltando, mas é que você indica alguma fórmula aí para estudar? Meus filhos estão estudando, tem muito conteúdo para ler, né, aqui em casa, e às vezes eu quero dar uma ajuda, assim, para dar uma clareada, né? Sim. Tem para estudo? Tem para estudo. Por exemplo, assim, o clêmatis, ele é um floral que ele traz a cabeça desses adolescentes, e assim, quando está nesses períodos de prova, é como se colocasse uma âncora no pé. Traz para baixo, né? Então, ele é um floral muito bom para isso. O floral que ajuda também na assimilação do aprendizado é o Chestnut Bud. Ele assimila o aprendizado. Vai colocando esses apontamentos, depois tu vê qual é a fórmula que tu pode fazer, se tu quer tirar alguma coisa ou botar outra. Outro floral que é muito bom para esse tipo de coisa é o Ornibin, porque o Ornibin, ele desenvolve a vontade. Ele vem aquela energia lá de baixo e te dá vontade. O Ornibin é para aquelas pessoas que de manhã custam a se mexer para levantar. Então, ele dá um impulso. E o Larte, para que tenha mais confiança naquilo que quer fazer. Então, essa é uma fórmula bem legal para trabalhar aprendizado. E outra dica, Andréia, alecrim, óleo essencial de alecrim. Óleo essencial de alecrim, ele traz muito foco, traz firmeza, traz propósito, traz agora eu vou, sabe? Nessa outra fórmula de florais que eu te dei, se tu percebe que eles estão muito sem foco, muito dispersos, pode colocar Wild Oat. A Adri vai ter que escrever aí, senão a gente se perde. Wild Oat. Tá. Óleo para cães com caroços. Jesus. Quem são os donos desses cães? Vamos lá. Só um momento. O Wild, esse último aí é para quê? Esse é para propósito, foco. Propósito. Isso. Ele nos traz foco. Ele nos traz estrutura. Ele é um floral estrutural. Quem são os donos desses cães, Dri? É minha amiga Adriana, dona do rancho, e o marido dela. Mas o Maurinho, meu marido, que cuida dos cachorros, praticamente. Então, é mais ele do que os donos. Os donos não estão nem aí. Tá. Ele está dizendo aqui que ela está velhinha também, deve ser isso também, né? Os pelos estão caindo. Na verdade, quando tem, assim, questões de cães que, quando estão já mais velhos, só conforto dá para dar, né? É a mesma coisa que a gente faz com pai e com mãe. A gente pode dar o rescue na água do bichinho, pode colocar Gorse
e gentian, que são 2 florais maravilhosos. Esses 2 florais, gorse e gentian, eu quase que coloco em todas as fórmulas que eu faço também. São 2 que eu adoro, 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 adoro. Eles dão, assim, conforto. Para mim, gentian e gorse é igual a conforto. Então, assim, um ele te dá a esperança e o outro a fé. Quer mais conforto que isso? Né? Dri, tem coisas que dá para fazer, por exemplo, assim, crab apple. Dependendo do que são esses caroços, se está ali uma inflamação, algo que precisa drenar, o crab apple, né? Pode colocar até no local. Então, vai depender um pouco. Mas, geralmente, principalmente quando estão mais velhinhos, a gente tem que dar conforto, não tem muito o que fazer. Porque os sintomas e doenças nos animais são os donos. Os animais, eles entram no campo dos donos. Eles morrem pelos donos, eles sofrem pelos donos. Os apegos todos dos donos resultam nos animais. Então, eles morrem. Por isso que não se trata animal como filho. Não se faz isso. Quando a gente faz isso, a gente tira a natureza e a força do animal. Jamais a gente trata animal como filho. Porque quando a gente faz isso, o filho não entra no nosso campo, ele não compensa as nossas coisas, as nossas cracas. O animal faz a mesma coisa. Ele está sempre sofrendo, está sempre em sofrimento. O animalzinho, de preferência, solto na natureza, tendo contato com o que é da natureza dele. Essa é a indicação para que ele não adoeça. Quantas vezes a gente vê cachorro e gato de rua aí bem forte, né? E os nossos estrupiados dentro de casa. Cheio de cobertorzinho, caminhas especiais, arranhador, potinhos de não sei o quê, tudo especial e ferrados os pobrezinhos. E os da rua não morrem nunca. Dormem ao relento. Não é verdade? Eu não sei se a Andréia levantou a mão de novo ou esqueceu de baixar, mas estava aqui. Ah, tá. Ali a pergunta do Jodel já foi das manchas, né? O óleo das manchas que eu mais uso é o vetiver. É que, na verdade, eu não uso para mancha porque eu não tenho mancha, mas eu gosto muito de usar para o meu rosto. Gente, tratamento com vetiver no rosto é a coisa mais maravilhosa do mundo, viu? É um hidratante, que é um hidratante perfeito para o rosto das mulheres, para as manchinhas, senis, esse tipo de coisa. Uma colherinha de cafezinho de azeite de oliva, que é o meu preferido, amo, com 2, 3 gotinhas de... 2, 3 gotinhas, não, 1 gota de vetiver. Passa na mão, passa no rosto, depois de ter lavado bem o rosto com sabonete neutro, passa no rosto, faz massagem em volta dos olhos aqui. É maravilhoso, maravilhoso. Além de ter o aroma, que é bem como o Jodel diz, a gente está passando e ao mesmo tempo a gente está absorvendo aquele aroma, né? Gente, vamos indo para o fim, que agora já está fechando aqui, ó, 1h30. O que faltou, Sandra? Eu só ia te perguntar se esses blendzinhos, né, que a gente pode misturar vários óleos, eu posso usar no Rolon com óleo de oliva também? Pode usar sim. Sabe que às vezes eu tenho umas experiências do tipo assim, ó. Eu estou começando a usar ali o Rolon, e no início ele sai muito bem, fica bom. Mas depois ele começa a dar uma trancada na bolinha. Sim. Então eu acabo colocando com o próprio esse álcool de cereais. Ah, tá. Daí eu posso dar tipo 10 ml e colocar as gotinhas, a mesma quantia? No álcool de cereal? Sim. Tá.
Tá. Outra coisa também que eu vi agora esses dias, né, para as mulheres, para limpar o rosto com gaze, sabe? Eu não tinha feito essa experiência. Nossa, ela tira, né, ela limpa assim bem profundo mesmo, bem profundo. Então seria isso. Legal. Obrigada. De nada, querida. A gaze, ela faz uma leve esfoliação e tira a parte morta, né? A pele morta que fica depositada assim. Sabe que a pele morta, muitas vezes, essas pessoas que não lavam direito o rosto, que fica depositada em alguns lugares, elas dão mancha. Então, a gente tem que fazer uma boa limpeza na pele. Gente, era isso, então? Conseguimos encerrar a aula? Ali o Jodel tinha levantado a mão ou foi impressão minha, Jodel? Tá, Não, eu levantei sim. pode falar então. O que eu queria dizer, e estava escrevendo, né? Então, agora já que você me deu a oportunidade, os animais, nós devemos tratarmos como os animais mesmo, porque eles têm os próprios campos dele, tá? Senão vai misturar com relação filho, ou vai entrar em lugar errado. Sempre acontece isso, eu já vi. Exatamente. E eles se vão embora. Eles ficam doentes e se vão embora. Então, o animal é tratado como animal, com carinho, com respeito, mas levando ele para a característica dele, né? A Juliana também perguntou sobre a qualidade do sono e os estudos, e aí ela disse que já foi respondido. Foi bom que a gente deu a fórmula ali para estudos, né, para a Andrea, então eu acho que conseguiu pegar, Juliano. Juliana é minha filha. Ah, que legal! Então tá. Então era isso. Prazer, Juliana. Gente, então vamos chegando nos finalmente. Aproveitaram bastante? Curtiram essa aula diferente? Amanhã de manhã temos a aulinha dos membros. Também estamos indo da metade para o fim do nosso livro. Que livro gostoso aquele, né? Amor à Segunda Vista. Sou apaixonada por aquele livro. Depois a gente vai substituindo, né? Vamos ver o que a gente vai colocando no lugar. Jô, querida, ô frio que tá aí, hein? Jesus! Tá frio. Não, eu estava no trabalho e agora cheguei em casa, então eu vi um pouco lá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vai. A playlist dos florais, tu tem no YouTube? Sim, sim. Tá. Entra ali no meu canal, aí tem um cabeçalhozinho que diz vídeos, ao vivo, playlist. Tu pode tanto procurar na playlist como no ao vivo, mas eu acho que a playlist tu vai te localizar melhor. Tá. Playlist, todos os florais, os 39 florais, tem ali desse livro aqui, ó. Porque esse livro aqui é carinho, viu? E aí, se tu vires ali os vídeos, tu vai ter todo o material que tu precisa, tá? Todo o material e mais um pouco, porque eu fazia a leitura e interpretação trazendo a parte sistêmica. Gente, só para terminar, para dar uma dica para vocês aqui, e depois, se vocês tiverem interesse, vocês ali no grupo mesmo podem mandar me perguntar, mas assim, ó, quem quer trabalhar com aromaterapia, numa parte mais técnica e química, que gosta desse tipo de coisa, que gosta de número, eu quero me aprofundar em aromaterapia, e é isso que eu quero para a minha vida. Esse livro aqui não pode faltar, do Dominique Baldot. O Grande Manual da Aromaterapia, de Dominique Baldot. Bioquímica das moléculas, propriedades farmacológicas e indicações terapêuticas de 100 óleos essenciais. Ele é maravilhoso, esse livro. Tá? Pode repetir, por favor, o nome do autor? Dominique Baldot. Eu vou mandar no grupo, Jaque,
o nome direitinho, tá? Porque é todo esquisito aqui de escrever. Esse aqui é para quem quer aprofundar nos óleos essenciais. Esse tem receitas para todos os tipos de doença. Ele é muito legal mesmo. Inclusive, assim, a ingestão, todo esse tipo de coisa. Acho que tem alguém com áudio aberto, acho que é tu, Jodel. Sim, sou eu mesmo. Eu estou na vibe de aprofundar mesmo essa matéria e também, como profissional que trabalhei na área agrícola, na agroindústria, eu sei como fazer isso. Tá, esse livro é Muito, muito bom. muito bom. Tá. Outro livro que é mais a minha cara, que é a parte mais frequencial e vibracional dos olhos, que é a parte que eu mais gosto, é Cura Vibracional, da Débora Eidson, que é esse aqui. Essa é a parte que fala mais na questão até para quem gosta de acupuntura, gente, para quem está nessa área, fala aqui nos chakras, mostra os meridianos, mostra os locais que a gente usa o óleo de acordo com os meridianos. Então, é um livro fantástico para quem está nessa área aí da acupuntura, tá? Da medicina chinesa é ótimo. Quem gosta de trabalhar com pele, massagem, banhos de não sei o que lá, imersão e banheira, e quem gosta desse outro tipo de coisa, tem esse aqui que eu também gosto bastante, óleos essenciais, do Fernando Amaral. Ele até tem alguns vídeos, se eu não me engano, tem alguma coisa na internet, mas esse livro ele é bem completo, bem completo. Esse aqui foi meu primeiro livro de óleos essenciais. Se vocês tiverem esse livro, vocês já têm, assim, tudo sobre pele, tá? Rosto, corpo, quantidades, fórmulas, tudo sobre pele. Isso em relação aos óleos essenciais. E os florais, eu sou a fã número 1 da Carmen Monari, mas quem não tem o livro, tem todo estudo no YouTube, coisa sobrando lá, gente. Levantou a mão de novo, Jô, ou ficou levantada aqui? Não? Tá. Então tá, gente, vamos encerrar a aula. Muito obrigada pela presença de todos, para variar um pouquinho. Adoro estar aqui com vocês, me sinto completa, feliz. Fico feliz de poder mandar cada vez mais coisas. Eu disse para vocês que a turma de vocês era muito especial e que ia ganhar muita coisa de mim. E isso é bom porque é essa turma que vai levando a força da escola adiante. É essa turma que vai dar base. E isso é muito importante. Lá na frente vocês vão começar a ver por quê disso tudo. Tudo tem um propósito. Ninguém se une assim dentro de uma egrégora por nada. Tudo tem um propósito nos aguardando. Tá bom? Boa noite, então. Até amanhã. Até amanhã à noite, para quem não está